Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje, na aula de número 57, aprenderemos um pouco mais a respeito de estática. Para ser mais específico, estática dos corpos rígidos. Mas o que seria essa tal de estática? É eletricidade estática, energia estática? Não, calma. Estática, galera, vamos lá, vamos começar então, né? Estática, por definição, é o ramo aí da mecânica que investiga as propriedades de equilíbrio dos corpos, tá? E o que seria mecânica? Mecânica é o ramo da física, né, que estuda as interações entre as forças de um determinado sistema. Tá? E essa estática, pessoal, o estudo da estática, né, ela se dá aí de duas maneiras, de duas análises, né? A estática do ponto material, partícula, e a estática de um corpo extenso. Por enquanto, na aula de hoje, nós vamos focar apenas na estática do ponto material, tá bom? O que seria, então, essa estática do ponto material? Lembrando, né? Equilíbrio. Vamos tentar relembrar aqui, trazer esse conceito à tona, né? O que você pensa quando a gente fala de equilíbrio? Provavelmente, né, de uma situação parecida com essa, né? Manter o equilíbrio do corpo, né? Seja numa corda bamba aí, ou fazendo qualquer outro tipo de exercício ou atividade física. Né? Mas equilíbrio, por definição, é uma condição de um sistema em que as forças que atuam sobre esse sistema, né, elas se compensam, né? Elas anulam, né? Elas se anulam, né, mutualmente. Então, para ficar mais bem descrito, né, tá aí esse termo equilíbrio, ele é usado aí para denotar um estado ou uma condição que se mantém constante, inalterada, tá? Ou uma posição estável de um corpo, sem oscilações, sem desvios. E no fisiquês, o que seria então essa estática? Né? A estática, justamente a estática de um ponto material, é quando esse corpo permanece em equilíbrio estático. O que seria esse equilíbrio? A condição de equilíbrio, ela pode se dar aí quando a velocidade desse corpo ele é constante. Ou seja, né, quando as forças que atuam sobre esse sistema, né, sobre esse corpo, elas se anulam. Quando a força resultante do sistema é igual a zero, significa que eu não tenho nenhuma força externa atuando sobre esse corpo. Né? Então, para vocês aí, para a gente poder relembrar um pouco aí do que seria, né, um ponto material, só para vocês lembrarem, ponto material é uma partícula, tá? É um corpo cujas dimensões são desprezíveis, tá, em relação à situação colocada. Então, qualquer corpo, né, pode ser representado aí como sendo um ponto material, e está aqui o ponto material, né? Esse é o nosso diagrama de forças. Então, o que seria, né, se eu falasse que essa partícula, né, esse ponto material estivesse em equilíbrio? Isso significa que todas as forças que atuam no sistema se anulam, né? Ou seja, toda a força resultante aqui vai ser igual a zero, tá? Quando a força resultante é igual a zero, nós não temos aceleração. Isso implica, né? Não ter aceleração implica que a velocidade obrigatoriamente ela tem que ser constante. E ela pode ser constante, né? Uma velocidade, um valor constante, ou ser nula. E isso define também o que seria a diferença entre equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático, veja que não é estática, tá? Estática é o estudo do equilíbrio. E nós temos o equilíbrio que é estático e o equilíbrio que é dinâmico. Então, o equilíbrio estático é aquele que o corpo permanece em repouso. Sua velocidade sempre vai ser em repouso, sempre vai ser igual a zero. A velocidade dele é nula. Tá? E o equilíbrio dinâmico é aquele que o corpo permanece com uma velocidade constante, porém ela não é nula, é um número. Né? E nós temos aqui duas chargezinhas aí que vocês já viram, né, comigo, né, do Garfield, que dá essa sensação, essa relação entre movimento constante e quando você está em repouso. Tudo bem? Então, está em repouso e a velocidade não varia, equilíbrio estático. Está em movimento, né, mas a velocidade também não varia, é um equilíbrio dinâmico. Em ambos os casos, a força resultante vai ser igual a zero, ou seja, a aceleração do sistema é zero. Ele permanece sempre no mesmo estado de movimento. Tudo bem?
Bom, vamos lá. Existem duas maneiras de você verificar, né, se um corpo tem uma condição de equilíbrio, né, se ele está em equilíbrio ou não. Um dos métodos é o método do polígono fechado, né? Que seria então, você faz um somatório de todos os vetores que estão ali envolvidos, né, todos os vetores de força envolvidos no sistema, e se você conseguir com esses vetores formar aí um polígono fechado, significa então que o vetor força resultante é zero, né? A gente viu isso lá no estudo de vetores, né? Então, se eu consigo deslocar todos os vetores a ponto de formar um polígono com eles, né? Ou seja, sempre um no rabo do outro, né? Um atrás do outro, que nem gafanhoto, né, galera? Então, colocou um atrás do outro. Ele fechou uma figura geométrica, fechou um polígono, significa então que a soma de todos esses vetores é igual a zero, que o vetor força resultante é igual a zero. E isso seria a nossa condição de equilíbrio, quando a força no sistema é igual a zero, tudo bem? E um outro método seria o método da decomposição cartesiana. O que seria isso? Ora, se a força resultante do sistema é igual a zero, eu posso dizer então que a soma das forças no eixo x também vão ser zero e a soma das forças no eixo y também vão ser zero. Eu particularmente prefiro mais esse método da decomposição cartesiana, tá? Porque ele é mais pausado, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai ter uma determinada situação, você vai olhar para ela, né? Tem vários vetores ali, a fim de determinar se é um sistema em equilíbrio, você vai somar as forças na horizontal e depois somar as forças na vertical. Mas, professor, é que esse F4 ele não está nem na horizontal nem na vertical, ele está na diagonal. O que eu faço? Nesse caso, você vai ter que olhar as componentes do vetor F4. A componente aí na vertical e a componente na horizontal. Tudo bem? Lembrando aí da regra do paralelogramo, tá? Lembrando da regra do paralelogramo. Então, seria aqui o F4Y e aqui o F4X. Então, você soma aí as forças na horizontal e depois soma as forças na vertical. E elas devem ser iguais. Tudo bem? Beleza. Como que a gente aplica isso daqui, então? Trouxe aqui um exercíciozinho para vocês. Vocês devem se lembrar desse exercício, que era do tal do trator, né? Ele fala assim, um trator com velocidade constante puxa horizontalmente um tronco de árvore por meio de uma corrente, exercendo sobre ela uma força de 1000 newtons. Considerando-se que o tronco tem um peso de 1500 newtons, a força resultante sobre o tronco vale olha lá, vou destacar para vocês, ele disse uma coisa importante, ó, com velocidade constante. Se a velocidade dele é constante, ou seja, a força resultante sobre ele tem que ser igual a zero. Esse é um corpo que está em equilíbrio, né? A árvore mantém o seu estado de equilíbrio, nesse caso, equilíbrio dinâmico, com uma velocidade constante, que não é nula. Tudo bem? Isso significa então que se existe uma força, né, para a direita aí, que é Fx, deve com certeza existir uma força também para a esquerda, né? Quando eu somo aqui na horizontal, essas forças têm que ser iguais a zero. A força resultante é igual a zero. E não é à toa que o Fx, né, a força que o trator puxa, que vale 1000 newtons, tem que ser igual aí à força, né, de reação, aquela força resistiva, que nesse caso é a força de atrito. E o mesmo vale na vertical. Nós temos que a força peso aponta para baixo aí com 1500 newtons, então obrigatoriamente eu tenho que ter uma força que aponta para cima, né, que a gente chama ela de normal à superfície, uma força perpendicular à superfície, né, ortogonal à perpendicular, né, à superfície. Então tá aí a força normal, beleza? Então nos termos de fisiquez nós temos aqui, ó, que se a força resultante é zero, né, porque ele afirmou que a velocidade é constante, se a força resultante é zero, então na horizontal eu tenho que Fx tem que ser igual à força de atrito. E na vertical eu tenho que é normal, tem que ser igual à força peso, tá bom? Destacando aqui o somatório da força resultante, que tem que ser zero, né? Se ele é zero, então esse camarada que está subtraindo passa para o outro lado somando. Lembrando que nós temos que respeitar aqui os sinais, tá? Então, quando a gente for fazer uma soma vetorial, nós temos que definir um eixo de coordenadas como sendo positivo, né? Nesse caso aqui para a direita positivo e aqui, ó, para cima sendo positivo também, tá? Então na horizontal para a direita positivo, então Fx positivo, força de atrito negativo, está subtraindo, passa para o outro lado somando, nós temos aí que Fx tem que ser igual à força de atrito, beleza?
Então, esse aqui não fisiquez, mas a lógica é a mesma, tá? Tudo que aponta para baixo tem que ser igual a tudo que aponta para cima, e tudo que aponta para um lado tem que ser igual a tudo que aponta para o outro. Tudo bem? Então, você vai marcar aí, já que a força resultante é zero, então, né, ele pediu exatamente isso, né? Qual seria a força resultante sobre o tronco? Ela vale zero, porque tem velocidade constante. Tá? Um outro exemplo aí, um outro exercíciozinho. Determine as trações T nos fios ideais AB e BC, sabendo-se que o sistema está em equilíbrio na posição indicada. Então, ele agora afirmou que está em equilíbrio e ele quer saber o valor das trações, tanto desse pedaço aqui, desse segmento da corda, quanto desse outro segmento da corda aqui. Então, vou fazer aqui uma análise vetorial, fazendo um diagrama de forças, interpretando isso aqui como sendo uma partícula, tá? Então, nós temos aqui uma força-peso que aponta para baixo, né? Desenhando melhor, tá aqui, ó. Força-peso que aponta para baixo, a tração, né, o TBA, né, que foi o que ele pediu, né, a tração aqui do fio, né, de A e B, e a tração do fio BC, né, então tá aqui, ó, tração de B com C, puxando para cima. Lembrando que ele está na diagonal, e aqui eu vou aplicar o método aí da coordenada, né, então eu vou olhar mais uma vez, né, na horizontal e na vertical. Para isso eu tenho que colocar, né, as componentes desse vetor aqui. Então, usando a regra do paralelogramo, né, eu tenho aqui, olhando para esse ângulo, né, eu tenho aqui que ele é alterno interno, né? Tem que lembrar lá da matemática, né? Ângulos alternos internos, né? Nós temos retas paralelas cortadas por uma reta diagonal, então esse ângulo tem que ser igual àquele outro ali, beleza? E aí você já consegue chegar de onde que veio esse ângulo θ aqui, né? E você usa a relação de seno e cosseno, então cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ele te dá essa relação aqui, e o seno seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, que vai te dar essa relação aqui. Aí ficou fácil, agora é só somar no eixo x e no eixo y. Então vamos lá, no eixo y. Rapidamente aqui, se a força resultante no eixo y é igual a zero, né, isso significa que todo mundo que aponta para cima tem que ser igual a todo mundo que aponta para baixo, respeitando aqui, obviamente, o nosso eixo de coordenadas. Então, ele colocou para cima como sendo positivo. Beleza. Então, vai ser essa zona aqui grandona, né? O TBC vezes o seno de θ, menos a força-peso, tem que ser igual a zero. Foi isso aqui que ele escreveu. Ó. TBC vezes o seno menos o peso tem que ser igual a zero. Significa que tudo que aponta para cima tem que ser igual a tudo que aponta para baixo. Né? TBC vezes o seno de θ tem que ser igual ao peso. Reparem lá, ó. Beleza? Tudo que aponta para cima tem que ser igual a tudo que aponta para baixo. Substituindo os valores, o peso é 90. Beleza? Nós temos que o seno é 0,6. Ok. Está multiplicando passo para o outro lado, dividindo. Achamos já a tração no fio BC. Essa tração aqui vale 150. Somente fazendo análise no eixo Y. Então, vamos fazer a análise no eixo X. E nós temos aí tudo que aponta para a esquerda tem que ser igual a tudo que aponta para a direita. Depois você dá mais uma olhada com calma aqui nesses cálculos, tudo bem? Aqui eu quis deixar só para passar no final. Então nós temos aí que a tração de B em A vale 120 newtons. Tranquilo? Mole, mole, fácil, fácil. Por enquanto é só, pessoal. Na aula de hoje é apenas isso, tá bom? E eu quero como dever de casa para vocês, a gente vai seguir bem devagarinho essa semana, falando desse novo conceito de estática, mas como dever de casa, eu trago para vocês uma nova solução para vocês se adaptarem a estudar. Já estamos chegando no final do ano, pode ser que isso resolva um pouco mais sua vida, essa maneira diferente de pensar. Então, gostaria que vocês se adiantassem, né, a nossa próxima aula. Tá? O meu pedido de dever de casa hoje é confiando no coração de vocês, viu? Confiando mesmo. Eu gostaria que vocês resolvessem os exercícios da página 254 e 255. E veja bem, são exercícios que já estão resolvidos. São os exercícios resolvidos do seu livro. Mas eu quero que você tente fazê-los sem, né, dar ali o Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Quero apenas que você dê uma passada de olho, dê uma olhada, veja como que ele fez e tente fazer sozinho. Tá? Isso é extremamente importante para a gente relembrar os conceitos de vetores que a gente estava trabalhando lá no passado. Tá? Para a gente poder, não ter maiores dúvidas aqui. Beleza? Então, senhoras e senhores, muito obrigado por essa aula. Até a próxima.